Eu tinha uma vida completamente normal. Meus pais se conheceram quando ainda estavam na universidade e eram loucos um pelo outro. Minha irmã mais velha era obcecada por fazer bolos. Eu também tinha grandes amigos, Tom e Tiffany. Juntos saíamos em cafés e sonhávamos com a faculdade. Tiffany, que eu conhecia desde o jardim de infância, muitas vezes ficava na minha casa. Nós ficávamos acordadas a noite toda falando sobre os caras e assistindo programas de TV idiotas. Olá, meu nome é Carol. E nada jamais ofuscou minha vida, até que recebi essa mensagem estranha no meu telefone. Eu hackeei seu telefone. Encontra-me no estádio às 16 horas. Venha sozinha, ou todos saberão os seus segredos, como o fato de você ter roubado aquele jeans na loja. Minha primeira reação foi de negação. Isso deve ser alguma piada. Deve ter sido a Tiffany, a única que sabia sobre meu incidente embaraçoso com o jeans. Então surgiu uma dúvida. E se alguém realmente hackeou meu telefone? Então veio o medo. Eu estava com medo de que todos os meus segredos se tornassem uma questão pública. Eu queria falar com meus amigos e pedir ajuda. Mas é claro que eu fui sozinha. Provavelmente por orgulho. Na hora marcada, eu estava do lado de fora do estádio. A equipe já havia terminado o treino e o campo estava vazio. Então, apareceu um cara. Ele estava vestindo um moletom preto e seu rosto estava escondido sob um capuz. O que você quer? Eu perguntei. Espere, nós vamos chegar lá. Ele disse, olhando para os pés. Eu tenho que ir para casa, então vou perguntar novamente. O que você quer? Apenas um pequeno favor. Mas eu quero que você entenda que você tem duas opções. 1, me ajude e depois guardarei os seus segredos. E 2, antes que o garoto pudesse terminar sua frase, eu andei até ele e arranquei o capuz de sua cabeça. Simon! Eu gritei. Ele corou e desviou o olhar. Ok, sou eu. Mas isso não muda nada. Mas é claro que muda. Nós estudamos biologia e matemática juntos. Uma vez eu te dei $5 para o café da manhã e você nunca devolveu. E agora você está me chantageando? Ei, não seja dramática. Eu só preciso da sua ajuda. E se eu disser não? Não vamos falar sobre isso. Na verdade, eu acho que você está blefando. Simon pegou seu telefone e mostrou na tela minhas mensagens privadas que eu havia enviado para Tiffany. Isso é nojento e ilegal. Você não deveria ter deixado seu telefone no vestiário. Mas é o vestiário feminino, como você entrou lá? Acidentalmente. Então, você gostaria de me fazer um favor? Suspirei pesadamente e concordei. Ótimo. Simon disse alegremente. Tiffany não é sua melhor amiga? Sim, mas o que ela tem a ver com isso? Eu gostaria que você pudesse nos juntar algum dia. Acho que eu e Tiffany seríamos um casal perfeito. Você acha? Eu sabia, ao contrário de Simon, que Tiffany era apaixonada por Tom há muito tempo. Sim, disse ele com indiferença. Apenas me ajude a fazê-la se apaixonar por mim. Ok. Eu disse com os dentes cerrados. Legal. Simon ficou todo feliz e começou a dançar estupidamente. Por onde começamos? Primeiro, pare de dançar. Você parece um idiota. O menino parou. E em segundo lugar, temos que fazer algo sobre suas roupas. Fomos à casa dele. Mas antes disso, Simon ligou para sua mãe e disse que ele tinha uma garota que estava indo vê-lo. Mamãe obviamente não acreditou, mas por questão de respeito, ela disse. Sim, eu não queria ir, mas também não queria me envergonhar. No ensino médio era como uma sentença de morte. Entre, disse Simon e empurrou a porta do seu quarto. Era um quarto típico de nerd, com pôster do Star Wars e Exterminador do Futuro. É aqui que a mágica acontece, disse ele com um aceno teatral com suas mãos. Foi difícil de acreditar. Ok, me mostra seu armário. Ele puxou as gavetas e eu comecei minha revisão de moda. Este não é bom. Este muito menos. Este é ofensivo. Camisetas com fotos e frases bobas voaram como flocos de neve e Simon mal teve tempo de pegá-las. Essa é a minha favorita, disse ele indignado. Então, Tiffany tem um tipo de gosto e esse ela não vai gostar. Elas fazem você parecer um fã de 9 anos de filmes estúpidos. Star Wars é um clássico e, de qualquer forma, eu quero que ela goste de mim do jeito que eu sou. Caso difícil. A Tiffany com certeza não vai se apaixonar por um cara assim. Meus dias de tranquilidade no ensino médio se foram. Eu tenho que pensar em outra coisa. No dia seguinte, quando o sinal tocou e eu e meus amigos nos reunimos no refeitório, Tom se inclinou para mim e sussurrou. Podemos conversar em particular? Claro, eu disse e nos afastamos. Tom estava nervoso e ainda não conseguia começar. Qual o problema? Eu perguntei.
Olha, eu estava pensando, e se eu convidasse a Tiffany para o encontro? Não! Eu soltei. Não? Eu lamento dizer isso, mas ela já está saindo com alguém. Um cara mais velho, acho que ele é da universidade. Tom ficou com o rosto triste. Tudo bem. Ele disse severamente e voltou para sua mesa. Meu Deus, eu sou o diabo. O que viria depois? Para que ninguém soubesse os meus segredos, eu renegaria meus pais? Eu esperava que de alguma forma tudo se resolvesse. Mas a próxima etapa de ajudar Simon estava esperando por mim. Agora você precisa encontrar algo em comum. Simon escutou como se eu estivesse dando uma palestra de história. Descubra a personalidade de Tiffany Holloway. Autor favorito, Jane Austen. Filme favorito, Titanic. Ator favorito, Leonardo DiCaprio. Você está anotando tudo isso? Por via das dúvidas, Simon disse enquanto enfiava o caderno do bolso de trás. Tudo bem, mas é estranho. Alguns dias depois, Tiffany veio até mim e reclamou. Simon é um idiota. Sério? Ele é legal. Eu disse um pouco despretensiosa. Eu estou tão cansada dele fazendo piadas sobre o Titanic. E que sua escritora favorita era Jane Eyre. Ele está brincando comigo? Tive que mudar minha estratégia. O Halloween estava chegando e sugeri que Simon fosse conosco à festa de Rose. Legal, ele respondeu. E qual fantasia a Tiffany vai usar? Mulher Maravilha. Legal. Só escolha alguma coisa normal. E é claro que ele fez exatamente ao contrário. O que há de errado com você? O quê? Isso é incrível! Estaremos usando as mesmas fantasias. Eu tinha perdido completamente a minha compreensão do que motiva Simon. Você realmente acha que se vestir com a Mulher Maravilha vai conquistar o coração da Tiffany? É claro que eu acho. Eu não tinha mais nada a dizer sobre isso. Nós fomos à festa e, de verdade, Simon estava andando alguns metros atrás, porque eu não queria que ninguém nos visse juntos. Quando nós chegamos lá, a festa estava a todo vapor. Eu achei que você não viria. Tiffany me disse quando eu entrei. Talvez eu não devesse ter vindo. Aqui estamos! Simon gritou, empurrando a multidão, rindo dele. Tiffany estava tão apavorada que ele estava vestindo a mesma fantasia que ela, que nem conseguia dizer uma palavra. Realmente combinou comigo, certo? Simon perguntou a ela. Sim. Tiffany disse como se estivesse sonhando, então ela saiu. Eu queria ter feito a mesma coisa, mas eu não tive tempo. Onde você está indo? Simon perguntou, me observando enquanto eu lentamente me afastava dele. E agora? Ela estava tão animada para ver a roupa que eu estava vestindo. Você viu isso? Eu vi. Pobre Simon, eu senti pena dele. E então? Ele insistiu. Devo confessar a ela? Sim, você deve confessar. Garotas gostam de sinceridade. Eu estava desesperada para me afastar de Simon, então não pensei muito nas consequências do que eu disse. E foi assim. Eu estava me divertindo com meus amigos. Simon estava pensando muito no que ia dizer a Tiffany. Tiffany, enquanto isso, estava dançando com o Tom. O clímax desta comédia, embora claramente uma tragédia para Simon, veio em um momento em que todos estavam ficando entediados. Simon subiu na mesa. Esperou até que todos ficassem quietos. Alguém desligou a música e ficou um silêncio na sala. Então, Simon confessou seu amor por Tiffany da maneira mais constrangedora possível. No final, ele até chorou. Eu podia ver no rosto de Tiffany o quão desconfortável ela estava por estar aqui. E é claro que ela não retribuiu. E Simon, na melhor tradição Hong Kong, fugiu com lágrimas nos olhos. Na época eu pensei que era o final do meu tormento. Eu não era muito cupido, mas minhas esperanças não iam se tornar realidade. De manhã, eu encontrei um monte de mensagens no meu telefone sobre os meus segredos terem vazado para o blog de fofocas da escola. Eu não podia acreditar que Simon tinha feito isso. Alguns deles eram muito pessoais. Alguns deles não eram nada favoráveis sobre certos colegas e professores. Além disso, todos descobriram que eu havia trapaceado nos exames de transferência. E o fato de eu ter chamado a Amy de gorda. Simon escolheu o pior, e agora eu parecia uma verdadeira monstra. E é claro, haveria zombaria sem fim esperando por mim na escola. Minha vergonha foi o destaque do mês. Eu até superei o Simon, que ficou todo constrangido na festa. E além disso, Tom descobriu que Tiffany não tinha namorado. Além da minha reputação, nossa amizade estava quebrada. No intervalo, encontrei aquele esquisito. Olha, eu não queria, disse Simon quando me viu chegando. Eu estava fora de mim e
Antes que ele pudesse terminar, eu chutei ele na perna. O menino caiu no chão, se contorcendo de dor. Você mereceu isso. Não resolveu o problema. Mas foi bom deixar minhas emoções saírem. Um pouco mais tarde, o diretor descobriu sobre minha confissão de trapaça. E eu tive todas as minhas notas zeradas. Eu tive que refazer os exames no verão. E claro, tudo isso foi contado aos meus pais. Eu tenho ótimos pai e mãe. Mas mesmo para eles, era demais. Caroline, você está de castigo até refazer seus exames. Nada de festas ou filmes, mamãe disse durante o conselho de família. Bom, eu agora tinha 3 coisas para fazer. Recuperar meus amigos, passar nos meus exames e tentar recuperar a minha reputação de alguma forma. Mas como? Os exames tinham fáceis e difíceis. Tudo que eu tinha que fazer era estudar. Mas era tanta matéria que eu passava a maior parte do meu tempo livre estudando. Quanto a Tiffany e Tom, a única coisa que eu podia fazer por eles era arranjar um encontro perfeito, para que eles pudessem ficar juntos. Simon, o ocupado, agora era meu garoto de recados. Ele fez reservas em um restaurante, comprou um buquê caro e, com falsos pretextos, atraímos meus amigos para o lugar certo. Eu estava com os dedos cruzados para que tudo desse certo. E finalmente, eu estava começando a ter sorte. Tom e Tiffany me perdoaram e finalmente confessaram seus sentimentos um ao outro. No último caso, Simon foi útil, ou melhor, seu amigo Trevor, o nerd dos computadores. Com a ajuda dele, conseguimos hackear o blog e deletar todas as informações sobre mim. E isso parou a avalanche de rumores que circulavam ao meu redor. Por exemplo, que eu fiz um transplante de cabelo, mesmo que eu não tenha escrito sobre isso. Eu passei nos exames naquele verão. A escola não teve mais problemas comigo. Finalmente, depois de quase um ano, as fofocas pararam. E Simon, quando não estava tentando me chantagear, era um cara muito legal. Ele ainda tem um péssimo gosto para roupas, no entanto. E absolutamente nenhum senso quando se trata de estar apaixonado. O que você faria se alguém descobrisse seus segredos pessoais e começasse a chantageá-lo? Escreva nos comentários. Curta o vídeo e compartilhe com seus amigos.